Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que não tem perdão? Por que para ele não tem perdão, mas para Jesus, aqui para o Filho do Homem, como a gente vê em Mateus capítulo 12, aparentemente tem perdão? Será que você já cometeu isso? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo 12, versos 31, Jesus fala: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado nem nessa era e nem que há de vir. Para a gente entender o que é a blasfêmia com o Espírito Santo, a gente precisa voltar na Trindade. A gente tem que entender, queridos, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito têm o mesmo nível de autoridade, têm o mesmo nível de senhorio e o mesmo nível de poder. Ninguém é maior do que ninguém ali. Algumas pessoas acham que o Pai é maior que o Filho e que o Espírito, ou outras pessoas, por causa desse versículo, acham que o Espírito é maior que o Pai e que o Filho. O que a gente precisa entender é que eles têm o mesmo nível de autoridade. Agora, eles exercem papéis diferentes. Por exemplo, quando a gente olha para a salvação, o Pai planeja a salvação, o Filho viabiliza a salvação, mas é o Espírito Santo que executa a salvação através do convencimento. A pergunta que fica é, sem o Pai haveria salvação? Não, porque não haveria ninguém que planejasse. Você teria o Filho e o Espírito, mas ninguém teria planejado a salvação. Sem o Filho haveria salvação? Não, porque o Pai planejaria, o Espírito executaria, mas o Filho não viabilizaria isso através da sua morte na cruz. Agora, sem o Espírito Santo, o Pai planejaria, o Filho viria, mas não teria quem convencesse. Quando você entende que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse é o seu papel, você passa a entender agora a blasfêmia contra o Espírito Santo como algo muito importante. Porque você está indo contra o único agente da Trindade que pode te convencer. Ele tem o papel de convencimento. Se você pecar contra o Filho, você tem ele para te convencer que está errado. Se você pecar contra o Pai, você tem ele para te convencer que está errado. Agora, se você pecar contra ele, ele seria a pessoa que iria te convencer. É como se você estivesse num tribunal. Você tem o seu advogado, que é o Espírito Santo. Se você começar a brigar com o seu advogado e insultar o seu advogado, ele é a única pessoa que pode convencer o juiz e te liberar dessa sentença. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz, não é uma ofensa em si, não é simplesmente uma palavra que você fala, é um comportamento de apostasia que você silencia a voz da única pessoa que pode realmente fazer esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo.